Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom! Bom dia, Bom dia. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Pastor Isaías. Bom dia, Pastor Isaías. Bom dia para todos vocês. Tão bom estar aqui cedo, já junto, falando um pouquinho da palavra do Senhor. Amém. Pastora Michele, pastora Patrícia, né, mãe Hilda, missionária Hilda. Denildo está aqui também. O Denildo, vem aqui, rapaz, dá um alô. Está escondido ali atrás, mas Deus abençoe vocês. Está só na torcida ali. Mas estamos aqui para servir, gente. Deus é bom. Vamos lá. Amém, obrigado. Hoje a gente está aqui, eu pelo menos, né? Nesse momento estou num cenário diferente. A gente comentou esses dias da igreja, até nós estamos na igreja, eu, Pastor Isaías, estamos aqui na igreja. E a Michele vai dizer o endereço para você, se você estiver aqui pertinho ou aos arredores, vem fazer uma visita. Hoje a gente tem a Sexta Power, né? De 0 a 120 anos, como diz o meu pastor, tá valendo. Pode vir. Amém. Michele. Yes. Revival Church na 25 da Webster Street, em Everett, em Massachusetts. Então vamos lá, né? Hoje a gente, nosso provérbio, capítulo de número 4, diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai. Prestai atenção, a fim de alcançar discernimento, porque o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras e obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. Busca a sabedoria. Procura obter entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca. Também tão pouco delas se afaste. Não abandones a sabedoria, ela te protege. Ama e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber, procura obter sabedoria. Investe o teu ser e o que possuis para adquirir o entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará, e ela te honrará. Versículo 9. Dará à tua cabeça uma diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correstes, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres nos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque quem come o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. 19. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca
e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Amém. Vamos orar, né? Que o pastor Isaías já vai estar com a oportunidade. Você que está aí do outro lado ao vivo, ou que vai assistir de manhã, de tarde ou de noite, nosso desejo é que essa palavra vá e produza fruto na tua vida. E fruto digno de honra, de glória, de louvor, fruto digno de salvação, de provisão nessa manhã. Senhor, abençoa teu filho, usa ele para falar conosco, para nos ajudar, nos ensinar. Usa ele como teu pastor, para colocar remédio nas tuas ovelhas. Amém. Pastor Isaías, com você. Então, bom dia, gente. Deus abençoe. Espero que vocês estejam me ouvindo, tá tudo bem. Amém. E tá saindo certinho. Nós, quando lemos este provérbio, todo provérbio que a gente lê, sempre é uma palavra que edifica, né? Porque a palavra de Deus só edifica. E eu gostaria de pegar alguns versículos que nós podemos meditar neles. O primeiro versículo, número 7, que diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Em inglês, a versão diz wisdom is the principal thing. Ou diz wisdom is the main thing. E é uma fala mais forte do que o sentido do português, né? Mas quando nós lemos isso daqui, nós vemos que Deus ele está colocando ênfase naquilo que você precisa buscar, naquilo que é principal, que é de mais importância, né? Nós lemos no Novo Testamento que Tiago nos ensina, né, que nós devemos buscar a sabedoria, e Deus ele tem para dar à vontade. Ele não segura a sabedoria para ele, porque a sabedoria ela é a ferramenta que nos ajuda a aplicar o conhecimento que nós temos. Então nós adquirimos o conhecimento, buscamos o conhecimento das Escrituras, ou buscamos o conhecimento de Cristo, de quem Deus é. Mas a sabedoria que vem de Deus é o que nos ajuda a aplicar esse conhecimento. Tanto é que quando Salomão ele foi orar, ele pediu de Deus sabedoria para que ele pudesse conduzir aquele povo, para que ele pudesse reinar sobre o povo de Deus, para que ele pudesse ser um rei prudente, um rei íntegro, né, na presença do Senhor, porque ele era um homem de um coração bom. Ele era escolhido por Deus para reinar sobre aquele povo, mas ainda assim, se ele não tivesse a sabedoria, que era o principal, né, que vem de Deus, ele não teria condição de reinar sobre o povo de Israel, porque a sabedoria ela é como uma chave. Quando Deus nos dá essa chave, ele nos ajuda a abrir portas com ela. Ele nos ajuda a ligar. Por isso que Jesus, quando ele esteve conosco, ele nos deu um conselho. Ele disse: olha, tudo aquilo que você ligar na terra, que vós ligaste na terra, será ligado nos céus. O que é isso? Isso é sabedoria. Por isso que às vezes nós não recebemos. Não é porque não pedimos, é porque pedimos sem sabedoria, porque pedimos mal. Então aqui nós vemos que Salomão, ele está dizendo: a sabedoria é o principal. Para quê? Para que você saiba pedir, para que você saiba utilizar as chaves que Deus tem em nós, que Deus colocou em nós. Porque cada pessoa, cada órgão no corpo, ele trabalha com uma chave, né? Ele liga na hora que precisa, e na hora que não precisa ele desliga, porque em outro lado, algum outro órgão vai fazer um outro trabalho. Quando nós bebemos água, bebemos alguma coisa, a água ela passa pela garganta, né? A garganta faz o seu trabalho, ela passa pelos rins, ela passa pelo fígado, ela vai pelo esôfago, até chegar no estômago. Cada órgão
faz o seu trabalho. E quando ela passa por esses órgãos, ela é purificada, limpa, isso o corpo humano faz. E o que eu aprendo com isso na palavra da sabedoria, neste versículo, é que do mesmo jeito que esses órgãos, cada um faz a sua parte, assim é a sabedoria de Deus na nossa vida. Ela vem para momentos específicos. Ela vem com uma agenda específica. Ela vem com uma missão específica. Por isso que às vezes nós não recebemos porque pedimos mal, porque pedimos para os nossos próprios deleites. Mas a sabedoria que Deus libera, Ele libera para uma missão, para algo que venha a ser cumprido para a glória dele. Então aqui nós aprendemos que Salomão está dizendo a sabedoria é a coisa principal. Por que ele é a coisa principal? Porque ela vai dar para você a ferramenta para que você possa aplicar o conhecimento da palavra de Deus. Jesus nos disse para os discípulos: não tenha medo quando você estiver na frente dos reis, dos juízes ou nas sinagogas, porque o Espírito de Deus vai colocar a palavra certa na sua boca. O que é isso? A palavra de sabedoria. Ele vai lembrar, porque Deus, ele age dessa maneira. Você pode ver que quando nós lemos a história de Salomão, nós vemos que a sabedoria que Deus deu para ele foi algo tão poderoso, né, que até a rainha de Seba, né, ela ficou assustada com o que ela viu. Ela ficou tão surpresa com o que ela viu, porque a sabedoria que Deus deu para ele, naquele momento, foi para reinar. Mas se você tirasse do momento que Salomão começou a tropeçar, nós vemos que aquela sabedoria que Deus tinha sobre ele começou a esvaziar, ele começou a perder. E isso me leva ao segundo ponto desse versículo, que se é a coisa principal, nós temos que prezar para não perder, para não deixar esvaziar o nosso coração. Nós temos que zelar por ela, nós temos que cuidar. A Bíblia nos relata que Deus, ele zela pela sua palavra para ver ela cumprida, né? A palavra dele não volta para ele vazia. O que é isso? Sabedoria. Quer dizer, Deus, ele envia a palavra e ela trabalha, né, até ela se cumprir. Enquanto ela não se cumprir, ela não volta para ele, porque quando ela volta para ele, ela traz para ele os seus frutos. Ela traz para ele um resultado, um retorno. É assim que a sabedoria de Deus trabalha. Por isso que ela é o principal. Às vezes nós buscamos muitos hoje, né? Muitos na igreja ou na área de negócio, buscam o conhecimento. E nós conhecemos até o próprio exército americano, eles usam muitas estratégias bíblicas para poder ir para a guerra. Eles usam estratégias que estão na palavra de Deus, de guerra hoje, nos nossos dias, e homens de negócio fazem o mesmo. Mas quando os homens buscam o conhecimento fora da palavra, e às vezes muitos são até cristãos, são até líderes, são pastores, são obreiros, e acabam errando o caminho, porque você se busca o conhecimento e o muito do estudo, ele é um enfado, né? Ele é um peso. E a sabedoria, você pode ver que quando nós lemos sobre a sabedoria, ela não é um peso. O que Jesus disse? Jesus disse no Novo Testamento, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é isso? Sabedoria. Nega-se a si mesmo está na raiz de negue-se o seu eu. Negue-se o seu conhecimento. Quem você acha que você é. Tome a sua cruz e siga-me. E ali você vê uma coisa só. Porque para você tomar a sua cruz, você precisa aceitar negar-se a si mesmo. E entender que você é dependente de alguém que vai na sua frente. De alguém que vai te dar direção. Tudo isso é sabedoria. E por isso que eu aprendo aqui, neste versículo, que a sabedoria é o principal. Como Salomão mesmo disse. E ele disse: pois a sabedoria, sim, contudo, busque, né? Adquire, pois, ou busque a sabedoria com tudo que possuis. Adquire o conhecimento.
né? Então, é muito fácil, está bem claro, com tudo que você possui, né? Com toda a sua força. Aí nós lemos aqui, você pode ver que liga-se aos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a busca da sabedoria está ligado aos próprios mandamentos. E quando você vai para um outro provérbio, e nós não estamos nele hoje, nós aprendemos que a sabedoria é o próprio Cristo, que ele é a sabedoria, que ele tem a sabedoria. Então, quando nós descemos um pouquinho os versículos, né, entendendo aqui, nós vamos ver no versículo 19. O caminho dos ímpios é como uma escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeça. Como estávamos falando aqui, o Senhor me deu uma palavra, né? Cadê o Danilo? O Danilo está escondido. O Senhor me deu uma palavra. Ele me disse o seguinte, falou, na escuridão do coração dos homens, só a minha palavra pode revelar. Então, na escuridão do coração dos homens está a sua verdadeira intenção. E só Deus, através da sua palavra, é que tem a autoridade de entrar e discernir as intenções e os pensamentos. E o que é isso? Sabedoria. A sabedoria de Deus é o que nos dá a essência, nos dá não só a ferramenta, mas a arma. Nos dá a armadura para você entrar com autoridade e poder receber o que? O discernimento e não se ferir, e não deixar-se ser machucado, e não deixar-se ser angustiado. Porque se nós formos na mentalidade humana, na adivinhação, nós automaticamente estaremos ferindo a nós mesmos. Mas nós vemos aqui, o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhece aquilo em que tropeçam. Então nós aprendemos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os teus caminhos. O que é isso? Sabedoria. Então você pode entrar em situações com a sabedoria de Deus e sair delas ileso. Qual foi a promessa que Jesus nos fez? Jesus nos fez em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão em outras línguas, pisarão em serpentes e escorpiões de toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Pôr a mão sobre os enfermos e eles serão curados. O que é isso? Sabedoria. Você entra dentro de uma situação que Deus, pela sabedoria dele, te leva. Por que Deus nos leva? Nós vemos que Jesus foi guiado, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que é isso? Sabedoria. Porque se ele não fosse levado pelo Espírito ao deserto, ele nunca iria vencer a Satanás daquela maneira. Ele não iria deixar para nós o caminho de como vencer a Satanás. E ele não iria vencer a Satanás. Porque até ali o diabo estava tentando ver quem ele era. Porque não sabia quem ele realmente era. Porque ele disse, se tu és o Filho de Deus, se tu és. Então, 3 vezes ele perguntou, se tu és o Filho de Deus. Então, ele não sabia quem Jesus era. E Jesus, em sabedoria, ele foi levado dentro de uma situação e ele foi tirado, foi trazido para fora melhor do que quando ele foi levado. Então, a sabedoria de Deus é a única que nos leva para dentro de uma situação que seja até difícil, e ela tem o poder e a autoridade de nos tirar para fora em uma circunstância melhor, né? Com vitória, né? Seria o verbo mais assim, mais ralo para poder explicar, mais simples. Você entra para uma batalha, né? Que Deus te leva, porque a maior sabedoria é você aceitar a vontade de Deus. A maior sabedoria é você deixar ser guiado pelo Espírito, porque o Espírito de Deus ele vai fazer com que você entre e que você saia, entre numa cidade e saia de uma cidade sem ser ferido, né? Jesus disse para os discípulos, quando você entrar numa casa, leve a sua paz para dentro daquela casa. Se eles rejeitarem a paz, rejeitarem o evangelho, dá as costas, sacode a poeira dos seus pés e anda o seu caminho. O que é isso? Sabedoria. Você entra trazendo paz e você sai ileso, você sai sem ser ferido. Então, por isso que nós vemos aqui que a sabedoria é a coisa principal. Então, no versículo 20, 21, disse, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina
o teu ouvido. Não as deixe apartar-te dos teus olhos, guarda no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Mas este versículo é um versículo que é muito pregado, né, muito falado. Mas quando nós vamos para os versículos antes, eles respondem sobre esse versículo. Veja aqui: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina os teus ouvidos. 20, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Então, olha só, o que guarda o coração? As minhas palavras. Quais são as palavras? As palavras de Deus. Aí depois ele vem no versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como que se guarda o coração? Com a palavra. Aqui, um versículo já dá a interpretação do outro. Deus, ele está dando, no 21, ele está dando a chave do que você pode fazer, o que você precisa fazer para guardar o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Veja que ele diz, guarda-as no meio do teu coração, quer dizer, como coisa essencial, como que de maior necessidade para você. Ele diz, porque são vida para os que as acham. A vida para quem? Para os outros. Você vai ser uma raiz de vida, uma fonte de vida para outras pessoas. Isso é sabedoria. E saúde para o seu corpo. Entendeu aqui? Amar ao próximo como a ti mesmo. Aqui, novamente, Deus volta para a sabedoria dos mandamentos. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, nestes 3, 4, 5 versículos, nós vemos aqui essas lições, e a gente poderia ir até para o 27, né? Que é um versículo também muito forte, muito importante, mas eu gostaria de deixar essa palavra, principalmente do versículo 19, que nós iremos encontrar pessoas, né, na vida que nós precisamos ter nesse tempo em que vivemos. Um dos dons que a igreja do Senhor tem que ter é o discernimento, o dom de discernir espíritos. O dom de discernir espíritos. O da palavra da ciência é muito bom, o dom da fé é excelente, o dom de cura é incrível, o dom de interpretação de línguas maravilhoso, mas o dom de discernir espíritos tem o dom da palavra da sabedoria. O dom de discernimento de espíritos é o mais importante para a época que nós estamos vivendo, porque Jesus disse que nos últimos dias muitos se levantariam e diriam, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, eu sou o Cristo. E Jesus nos disse para não seguir atrás desses, para se apartar deles, né? Homens amantes de si mesmo, homens que são gananciosos. Nós vamos ver isso, Paulo alertando a igreja no livro de Tessalonicenses, ele alerta, no livro de Colossenses, ele alerta a igreja do Senhor, ele alerta a Timóteo, homem, se você encontrar homens assim, desta maneira, está em 2 Timóteo, no capítulo número 4, se não me falha a memória, ele diz, se você encontrar homens assim, aparta-te deles, né? Em inglês diz, steer away from them, não ande com eles, não compartilhe, não compactue com eles. O que é isso? Sabedoria, porque o caminho do ímpio é escuridão, e nem eles sabem aonde eles tropeçam. Salmo de número 1, nós pregamos no domingo passado, Deus diz, e com isso eu termino, a palavra de Deus nos diz que o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu ler aqui, que é a segunda parte do versículo que nós ainda vamos pregar. Diz assim, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, que os folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperar. Não são assim os ímpios,
mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Como o Senhor conhece o caminho dos justos? Através da nossa obediência. E isso é sabedoria divina. Ser conhecido por Deus, quando nós falamos em ser conhecido por Deus, isso me leva até Jó. Jó foi um homem sábio, um homem íntegro, um homem reto diante da presença do Senhor. Me leva até Noé, um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Me leva a Daniel, que Deus não esqueceu dele. O nome de Daniel é Deus é o meu justo juiz, ou Deus é o meu juiz. Nós vemos que esses homens eram homens sábios, homens corretos. E nós vemos aqui na Bíblia Sagrada que eles eram homens íntegros na presença do Senhor, que tinham uma vida com Deus e que faziam com que a sabedoria que vem de Deus fosse o principal. Então você que está me ouvindo agora, ou vai me ouvir depois, ou vai assistir depois essa mensagem e a leitura que as pastoras fizeram, guarde essa mensagem, guarde essa leitura. Olha, busque a sabedoria que vem de Deus. Hoje nós temos muitos dizendo e falando sobre sabedoria e tentando dar direcionamento para o povo, para a humanidade, mas nós que somos igreja do Senhor, nós que prezamos pela palavra, nós temos uma sabedoria que vem dos céus, que é divina, que vem direto de Deus, e ela é a principal. Ela está acima da palavra que sai da terra, da sabedoria terrena. Então fique com a sabedoria de Deus. Deus possa te abençoar, Deus possa te proteger. Busque, porque Deus tem para dar. Deus abençoe cada uma de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesses 31 dias, né, de provérbios aí, que essas vidas sejam abençoadas, continuem a ser abençoadas e estaremos orando por vocês. No nome do Senhor Jesus. Amém. Bênção, né? O pastor Amém. Isaías falou um negócio muito forte no meu coração, né? Sabedoria para obedecer. E obedecer é melhor que sacrificar, né? Mas me chamou muito a atenção o versículo de número 26, que diz assim, ó: reflita sobre as suas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Se de repente você está ouvindo e fala, Dani, eu não sabia o tanto de coisa que eu entendi hoje, eu nem sabia pedir sabedoria, eu nem sabia que eu podia pedir sabedoria, e agora eu estou refletindo aqui, eu troquei os pés pelas mãos. Não fique tranquilo. Nós vamos orar. E Deus vai te encontrar, vai te dar a oportunidade. Não só de refletir o caminho, mas de refazer o caminho. Amém? Pastora Michele. Eu vou ficar com o versículo 25. Teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante, para frente. Amém? Amém. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui do versículo 4. Então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Eu aprendi assim através do meu esposo, né, honrar pai e mãe, porque eu não entendia. Assim, às vezes eu via meus pais tão cruel aos meus olhos, né? E o Jesus, ele sempre falava, olha, não interessa se sua mãe, se seu pai está errado, você deve honrá-los, você deve obedecê-los, você deve respeitá-los.
E aquilo eu ficava assim furiosa, porque às vezes eu achava os meus pais tão errados e eu tinha que obedecê-los. Isso mexeu muito comigo, a minha fase, né, que eu estava saindo da adolescência para a juventude, que continuo jovem até 100, né, pastor Isaías? E o que eu quero falar, como é importante nós obedecermos aos nossos pais e honrá-los. E eu vejo que quando eu entendi isso, eu soube obedecer Deus. Eu soube obedecer líderes, eu soube obedecer pastores, porque quando você entende o princípio de honra, de obedecer, você não tem dificuldade de obedecer um patrão, alguém que está, por exemplo, você entra no. Quem está ali, né, com a autoridade, você está numa padaria, o dono, você respeita a pessoa, você não tem dificuldade de obedecer ninguém, assim, né? Você fica ali, respeita. Agora, o filho que não sabe honrar pai e mãe, ele não respeita ninguém, ele não respeita professor. Aonde ele vai, ele é vergonha. Então, o que eu quero dizer essa manhã, que quão é importante a gente saber honrar pai e mãe, porque nós seremos bem-sucedidos em todas as nossas áreas, com patrão, aonde nós ir, a gente vai ser bem-sucedido, porque nós entendeu qual é o princípio de honra, né? De respeitar pai e mãe, ouvir as palavras. Eu falo sempre para os meus filhos que o pai e a mãe, ele não quer o pior para o filho. Parece aos olhos dos filhos que estão sendo ruim, mas não é. A gente quer o bem. Muitas vezes a gente está errando, né? A gente não cresceu assim. O filho nasceu e veio um manual de instrução. Não veio, né? A gente pede a Deus graça, sabedoria para instruir. A gente quer instruir o melhor. A gente quer fazer o melhor para os nossos filhos. E muitas vezes é difícil de entender um pai ou a mãe, mas o pai e a mãe quer o melhor. E depois que eu entendi isso, hoje eu sei quem eu sou foi graças à maneira da minha mãe, do meu pai me disciplinar, me ensinar, querendo que eu fizesse o melhor. E muitas vezes a gente, na nossa ignorância, né, na nossa falta de entendimento, na falta de sabedoria, nós achamos que somos donos da razão. E nós não somos. Nós estamos todos os dias aprendendo. E sempre vamos estar aprendendo com a palavra. Então, quando nós entendemos que o Senhor quer que nós guardamos os mandamentos dele, por que não obedecer? Amém. Porque quando a gente vai ver toda a história, que desde o começo do Velho Testamento, a gente vai ver que a falha é não obedecer os mandamentos. Porque quando as pessoas entendem obedecer, guardar, ele é bem-sucedido, ele é abençoado aonde ele vai, se nós obedecer. Amém? Amém. Então vamos para a nossa sessão de honra. Vamos começar pela Patrícia hoje? Quem que você quer honrar hoje, Patrícia? Hoje eu estou no meu coração o pastor Soares. Oh. Pastor Soares, pastor José Soares Leite. Paizinho, para muitos é conhecido como Paizinho. O tempo que eu trabalhei com ele na escola dominical, por causa da palavra, dos ensinos, ele sempre ali ensinando, fiz evangelismo com o Paizinho, e ele é o meu pai espiritual, porque ele me colocava assim, você vai trazer a palavra, e eu, meu Deus, que palavra, eu nunca peguei uma Bíblia para trazer uma palavra, e o Paizinho colocava eu na linha, sabe, nos cultos, né, chamava para cantar, e eu falava, Paizinho, eu não canto, então você prega, minha filha, eu também não prego, e ele assim... Era uma gracinha, o Paizinho é uma graça. Eu quero honrar ele essa manhã, porque muita coisa eu aprendi com ele ali, sabe? Com um pai espiritual ali me puxando, falando, não, minha filha, não é assim. Levei muitos puxão de orelha do Paizinho, com amor. Hoje eu entendo que isso contribuiu, né, para caminhar com Cristo. Então, a minha honra é a ele. Amém. Michele está no mudo. Hoje eu vou honrar você. Eu fiz uma lista e hoje é o dia de você. Eu? Honrar. Eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês duas.
claro, pela vida do pastor, mas o dia dele tá aí também. Hoje é a vida de vocês. Ela sabe o que é sido tanto na minha vida pessoal como na minha vida espiritual. E a Dani também chegou assim, com uma cordinha. Eu quero honrar. Mas que às vezes eu reclame, né? Não faz isso comigo. Faz sim, pode fazer, tá bom? Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Ai, Jesus, o que eu fiz? Pediu, tá pedido, não pode ficar arrependido. Eu louvo a Deus, hoje eu quero honrar um ex-chefe que eu tive chamado Cleones Cavalcante. Eu sei que em algum momento ele vai ouvir. E eu quero honrar ele, porque ele foi um grande incentivador para que eu estudasse. E muitas vezes ele me deixava embora até mais cedo, para deixar eu estudar. E quando eu ia pregar, que ele sabia que eu pregava, ele também deixava. Ele falava, pode estudar, pode ir lá, né? E eu quero louvar a vida dele. Eu quero louvar a vida do pastor Isaías, a gente estava conversando um pouquinho antes. Eu quero louvar a vida desses homens que não têm se corrompido, mas que têm continuado com a sabedoria que Deus deu, com um coração voltado, amoroso, um coração generoso. O Cleones é uma das pessoas que eu conheço mais generosas que eu conheço para ajudar o outro. E é de homens assim que a nossa sociedade está precisando. Homens que cuidam das ovelhas, que curam a ovelha, que põem remédio na ovelha, que tiram o carrapicho da ovelha. Homem, como o pastor Isaías, né, falou, dedicados com a sabedoria, com o que é o bem, com aquilo que o Senhor plantou lá no Gênesis. Porque o Senhor nos criou para ser bom. Ele nos criou para ser bênção. Foi para isso que ele nos criou. Foi para isso que ele te criou. Você que está ouvindo, não tenha dúvida. Você nasceu para ser bênção nessa terra. Ainda que você tenha nascido dentro de algum tipo de prisão e aprendeu tudo errado, mas você pode ficar livre dela. Em nome de Jesus. Eu vou passar para o pastor Isaías, se ele quer honrar alguém. A gente tem aqui a sessão de honra todo dia, né? Tem que ser vivo ou morto? Pode ser morto, não tem problema. Que tem dos mortos, tem no vivo também, mas tá vivo em Jesus, na eternidade, no paraíso. Mas eu vou honrar uma pessoa, o nome dela é Mary. Ela foi minha professora de classe de pré-adolescência. Né? Eu tive várias professoras, uma é Mary, outra Solange, outra é Eleonor, mas a Mary ela é psicóloga, hoje ela é psicóloga, na época não era, mas ela fazia questão que nós buscássemos ao Senhor, né? E ela cuidou, a maioria dos meus amigos da minha época, né? Todos estão crentes, todos estão na igreja, e a pessoa-chave para que todos nós permanecêssemos na igreja foi ela. Ela foi uma pessoa essencial na minha vida. Eu tinha meus 9 a 12 anos de idade, foram os anos que eu tive essas irmãs como minha professora. Então, eu quero honrar, porque a semente, né, de você querer aceitar o chamado de Deus na sua vida, às vezes vem de pessoas e de lugares que você não imagina, né? E são situações assim que o pessoal que está nos bastidores, né, que estão por trás, cumprindo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus manda, às vezes eles não sabem o efeito que eles têm na vida de uma pessoa, uma palavra, né, que fica sobre aquela pessoa, e muitas palavras que essas irmãs liberaram ficaram, né, no meu coração, e eu aceitei. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dessas mulheres de Deus que hoje já, né, algumas que já até faleceram, já estão aí no paraíso, e que Deus possa abençoar as que estão vivas, né, estão aí trabalhando ainda para o Senhor. Deus abençoe. Eu novamente quero agradecer a Deus pelo convite, agradecer a vocês também, tá? Deus abençoe, muito grato. Tá todo mundo aí acordado agora, hein?
Eita, glória. Aleluia. Aonde que vai ser o café? Aleluia. Onde que vai ser o café? É isso, galera. Hoje a gente está finalizando, né, com a participação. Quero aproveitar que o pastor Isaías está aqui. Vou convidar você, se tiver aos arredores, né, pastor? Hoje tem a sexta Olha, de hoje 0 a tem 120, né? 120, né? aqui é de 0,1 a 120. Aqui ninguém é velho, todo mundo na igreja é jovem. Amém. O de bengala aqui sai voando. Verdade. Graças a Deus. Hoje é sexta-feira, mas assim, eu também quero deixar uma mensagem para você que sábado e domingo nós estaremos aqui também. Porque não tem folguinha, não. A gente tem que buscar sabedoria. Amém. E o que busca encontra. Então, amanhã, 6h17, horário de Boston, 7h17, horário de Campo Grande, 8h17, horário de Brasília, a gente vai estar ao vivo de novo com uma palavra. Amanhã, nosso convidado é o pastor Jeremias Mendes, né? Se prepare aí, para você que é de Campo Grande, já conhece ele. Em breve, a gente vai estar, assim, falando horário do Japão, horário do Portugal, horário de Londres, né? A gente está só iniciando, só está aquecendo. Portugal, Quero dizer um grande abraço. Oi? Portugal 11h17. Portugal vem aí. Um beijo, galera. Até amanhã. Deus abençoe. Vou passar a bola porque eu falo muito. Amém. Amém. Graças a Deus pela vida de cada um que está aí online vendo a gente, que vai ver também, que vai assistir. Que Oh, yeah. vocês estejam acompanhando com a gente. Deixa de ler, tá? Acompanha com a gente. Amanhã Amém. já é 5, mas dá tempo. Quem vai começar agora, dá tempo, vem com a gente. Seja edificado. O provérbio está sendo lindo. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um beijo. Desligando. E na paz.